Bom, meu nome é Carlos Eduardo de Matos Bicudo, Matos com 2 T's, porque é bom português. E como bom português, 2 prenomes, 2 nomes. O nome primeiro é da mãe e o nome segundo é do pai. Nasci aqui na cidade de São Paulo mesmo, sou paulistano, uma raridade nesta cidade. Comecei os meus estudos quando ainda nós tínhamos curso primário, ginásio, depois era científico e finalmente a universidade. O primário eu fiz no interior de São Paulo, todinho, porque meu pai era professor primário. Então a grande meta da carreira dele era justamente quando eu tivesse 11 anos e começando o ginásio, vir para São Paulo e fazer ginásio na Caetano de Campos, que era a melhor escola de São Paulo, onde ele também havia estudado. E com isso eu fiz primeiro e segundo ano de grupo escolar em São Carlos, o terceiro eu fiz em Ribeirão Bonito, o quarto eu fiz em Guaratinguetá. Em Guaratinguetá eu fiz o vestibular, que naquele tempo se chamava Exame de Admissão ao Ginásio, e vim cursar o ginásio aqui na Caetano de Campos. Como a Caetano não tinha colegial, eu fiz colegial em Pinheiros, no Instituto de Educação Fernão Dias. E o Fernão eu fiz científico de manhã e fiz também o magistério à noite. Eu fiz 2 colegiais, sou, portanto, o científico para que eu pudesse ingressar na faculdade, e o curso normal ou magistério, uma profissão se eu precisasse. Fiz a universidade na USP, na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, um curso todo acidentado, com aulas na Alameda Glete, no centrão de São Paulo, aulas na cidade universitária, que começava a funcionar, uma barreira desgraçada, nem asfalto tinha. Quando chovia muito, o ônibus que nos levava, não tinha linha de ônibus para a cidade universitária, nós íamos com o ônibus fretado da Breda, e quando chovia muito, o ônibus não subia o ladeirão para chegar lá em cima da biologia. Ou nós descíamos e íamos a pé, ou então, logicamente, todo mundo se mandava de volta. Terminada a faculdade, durante a faculdade eu consegui um emprego como técnico de laboratório aqui no Instituto de Botânica. Isso foi em 1959, no dia 26 de dezembro. Eu assumi como técnico de laboratório, mas de técnico a gente não fazia nada, o Instituto tinha acabado de passar por uma reforma, criadas várias seções, eu vim para a seção de criptógamos e eu trabalhava como um estagiário universitário, jamais fiz técnica de laboratório aqui no Instituto. Formado, eu passei a biologista, que era o cargo do Estado aqui no Instituto, e fui para os Estados Unidos para fazer o mestrado. Fiz o mestrado com o professor Gerald Prescott em Michigan, na Michigan State University, fiquei 2 anos e meio lá. Aproveitei essa época também para fazer vários estágios com especialistas em diatomáceas, em algas azuis, hoje cianobactérias, ecologia. Depois voltei para o Brasil, fiz o doutorado aqui na Universidade de São Paulo, sou, portanto, doutor em Ciências e em Botânica pela Universidade. Após isso, eu estive por 2 vezes no exterior fazendo esses estágios de pós-doutorado. Um deles foi para co-escrever a obra, uma sinopse das Desmídias da América do Norte, com o professor Prescott, Hannah Crossdale e o Bill Vineyard. Então nós 4 escrevemos os 6 volumes da obra, e uma parte da escrita foi feita nos Estados Unidos com bolsa da Guggenheim, em Montana, na Universidade de Montana, onde estava nessa época radicado Prescott. E o segundo pós-doc já foi um pós-doc em ecologia, foi com o professor Wetzel, no Alabama. Quando ele teve uma parte da sua vida, ele começou em Michigan, foi para o Alabama,
do Alabama ele foi para Carolina do Norte, e depois na Carolina do Norte, infelizmente, ele faleceu. Essa é a minha trajetória científica. Então, tem bastante viagens pelo caminho. No Instituto de Botânica, então, eu comecei como técnico de laboratório, porque essa era a possibilidade de entrar no serviço público. Afinal de contas, eu já estava no serviço público, eu era escriturário da Justiça, trabalhava na Junta Comercial do Estado, e daí, aproveitando cartuchos políticos, eu consegui a minha transferência para o Instituto de Botânica, para a Secretaria da Agricultura naquela época. E até tem uma coisa muito interessante, porque o secretário da Agricultura era José Bonifácio Coutinho Nogueira. E o oficial de gabinete dele era Paulo Emílio Vanzolini. E eu fui conversar, por conta de cartucho político, com o Vanzolini para conseguir a minha transferência para o Instituto. E o Vanzolini foi o primeiro a me dizer: você não vai para lá, você vai para o Museu de Zoologia, porque ele era diretor do Museu de Zoologia. O Instituto Botânico é uma porcaria. Não vá para lá que você vai perder tempo e vai se afundar. Futuro, Zoologia, Museu de Zoologia. Mas eu teimei com ele, ele disse que com teimoso não se discute. Eu vim para o Instituto de Botânica. Ele havia acabado de sofrer uma grande reformulação. E nessa época, os pesquisadores do Instituto eram 4 ou 5. Era o Wilson Rene, que era filho do Frederico Carlos Rene, fundador do Instituto. Esse tinha título universitário, era doutor, e era professor na Faculdade de Farmácia, tempo parcial, e pesquisador aqui, a outra parte do tempo. O outro que estava aqui na época era Eduardo Kuhn, autodidata, Oswaldo Andro, autodidata, e Carlos Lucchesi, que também era autodidata. Então veio para o Instituto Alcides Ribeiro Teixeira como diretor durante a grande modificação. Ele foi o homem que mudou a cara do Instituto. E a reformulação administrativa tinha que procurar gente para suprir os cargos. Então foi feito praticamente um assalto, entre aspas, ao Rio de Janeiro, e do Rio vieram para São Paulo Oswaldo Fidalgo e Maria Eneida Pacheco Kaufmann Fidalgo, o casal Fidalgo, para criptógamos, vieram do Jardim Botânico. Do mesmo Jardim Botânico veio Luiz Fernando Gouveia Laboriou para a seção de Geobotânica, um nome diferente para a fisiologia hoje, né? Veio também Renato José de Siqueira Jacu, anatomista. Esse ficou muito pouco tempo aqui, porque a esposa dele, a Pompeia, não se adaptou ao clima de São Paulo, nem à cidade, voltaram para o Rio de Janeiro. Laboriou ficou muito tempo aqui, mas infelizmente desentendimentos tiraram ele daqui. Ele foi para, se não me engano, ele foi daqui direto para Caracas, para Venezuela. De Caracas ele veio para Brasília, e de Brasília, em Brasília ele faleceu. E o casal Fidalgo, a Maria Eneida sofreu um acidente muito grande de carro com o Fidalgo, ela faleceu no acidente, e o Fidalgo ficou muito tempo, ele se aposentou aqui no Instituto, e ele foi o homem que organizou a sessão de criptógamas na época, aceitando estagiários. Naquela época, obviamente, a Universidade de São Paulo era a única que existia, a Unesp não existia, foi a terceira universidade, a segunda, a Unicamp, também não existia, mas existiam universidades particulares, algumas poucas, mas no Instituto não se aceitava, os nossos chefes não aceitavam estagiários que não fossem da Universidade de São Paulo. Então para cá vieram vários estudantes, colegas de USP, da biologia da USP, do curso então de História Natural, o João Salvador Furtado, Adalto Ivo Milanês, Marilza Cordeiro Marino, Noemia Maguiche Tomita, vários outros vieram para cá para desenvolver, Gil Martins Felipe, Ivani Ferraz Marques Valio, todos eles vieram para cá como estagiários. Sônia Dietrich.
E aqui nós fomos ficando, nos transformando. Naquela época eram transformações em biologistas formados, pedia a nomeação da gente e a gente passava para biologista. E fomos primeiro chamados de os moleques, porque a gente perturbava um pouco a paz desse instituto, que era uma pasmaceira geral, né? Os velhos não gostavam nem de conversar entre eles, e nós trouxemos um pouco de confusão aqui, barulho principalmente. Então nós éramos os moleques. E hoje alguns já aposentados, alguns falecidos, e nós somos os donos do instituto hoje. Hoje nós somos os velhos do instituto. E o pior, continuamos reclamando da juventude que vem para cá e faz barulho. Talvez isso vá se repetir quando eles assumirem a instituição e vierem os nossos netos científicos, né, que serão os estudantes deles. É gozada, a juventude realmente, ela põe fogo, né? Ela dinamiza o ambiente, às vezes a gente precisa pedir um silênciozinho, né? Ou então pelo menos que abaixe o volume, mas também são uma coisa muito bonita, eles são um estímulo para a gente. Eles trazem problemas e eles não querem enrolação, eles querem resolução. Nos obrigam a estudar, nos obrigam a atualizar, nos obrigam a buscar respostas para dúvidas, às vezes, que a gente jamais pensou. Então eles são interessantes, eu sempre gostei dos estudantes, na minha fase de formação de recursos humanos, eu tenho um bom cartel, já são mais de 70 entre mestres e doutores, formados alguns pela Universidade de São Paulo, a maioria pela Unesp Rio Claro, um curso em que eu tenho muito prazer em participar, desde a origem, desde a fundação. Fui de São Paulo especialmente para tomar parte no jantar de comemoração, quando a CAPES aprovou o curso de pós-graduação da Unesp, naquele tempo com os velhos de lá, o Pagano, o Pó, o Demarines, todo aquele pessoal antigo de lá, hoje também ninguém mais está lá, né? Já outros assumiram. E hoje estou aposentado, saí por conta daquele momento no governo Fernando Henrique, que não foi bom, que assustaram muito a gente, foi uma demissão, uma aposentadoria, não demissão, uma aposentadoria em massa, alguns por tempo, outros proporcional, porque iam cortar metade do salário da gente, iam cortar 60% do salário da gente. Então, nesse momento de indecisão, todos os que já tinham tempo para aposentadoria saíram. Alguns muito assustados, porque a gente vive com 100% de salário. Não vive tão bem assim, mas vive. De repente cortam pela metade, era um pouquinho. Meia entrada no cinema, ônibus grátis, mas isso não resolve, gente. O supermercado não dá nenhuma vantagem para os aposentados e nem para aqueles que estão na melhor idade ou na Golden Age, como dizem os americanos, né? Então, aposentado, mas o Instituto de Botânica, ele nos dá aos aposentados todas as facilidades de trabalho. Eu desfruto da mesma sala onde eu estava, desfruto de todas as facilidades do Instituto, posso orientar a pós-graduação, posso usar os laboratórios, usar a biblioteca, usar xerox, usar telefone, tudo isso eu posso utilizar. E com uma vantagem hoje, eu não posso assumir a administração. Então, hoje eu simplesmente trabalho tempo integral na minha pesquisa e na orientação dos estudantes. Antigamente eu achava horrível a administração. E muitas vezes eu quase que dormi nas assembleias, nas reuniões de diretoria, etc. Porque aquilo é enfadonho certas vezes. É necessário, a direção em pesquisa é muito importante a gente ter, cargos de chefia e direção
em pesquisa, mas chega um momento que aquilo cansa, e eu conjurava todo aquele tempo que eu perdia. Hoje em dia, eu fico desesperado que eu às vezes busco um momentinho daqueles para descansar a cabeça, porque numa reunião dessas eu descobri uma frase, inventei uma frase que sempre me colocava no contexto. Eu estava voando e alguém me chamava, e Bicudo, o que você acha? Eu sempre dizia, eu acho que o caminho é esse, mas nós temos que discutir um pouco mais, eu acho que ainda não estamos maduros para uma decisão. O que era ótimo, é o que eles queriam encerrar, querem marcar uma próxima. Nem sabia o que se discutia na época, mas era divertido. Mas hoje eu até sinto falta de um pouco de administração. Mas, de qualquer forma, vivendo aqui no Instituto de Botânica, a maior parte da vida da gente, né, a parte clara do dia, quando a gente se sente um pouco cansado ou entediado, sai pela mata, dá um passeio, quando volta, volta reconfortado. Quando eu busquei uma posição neste instituto de trabalho, eu queria fazer algas. E eu queria fazer as algas de água doce, as microscópicas, porque uma coisa que sempre me fascinou foi o microscópio, buscar uma amostra no campo, num lago, num reservatório, e não saber o que tem lá. É uma água suja. Quando a gente chega no microscópio, que a gente descobre a maravilha, o mundo oculto da nossa visão direta, que é esse mundo dos micro-organismos. Então eu sempre gostei disso. Agora, entre os não pigmentados e os pigmentados, o meu senso artístico me levou para os pigmentados. Então, zoologia não, botânica sim. Quando eu cheguei no instituto, aqui estava o Gil Martins Felipe fazendo algas marinhas taxonomia. Então o Oswaldo Fidalgo, que era o chefe da seção de criptóganos, algas, mas algas nós já estamos com um, o Gil está fazendo marinhas. Eu falei, não, mas eu quero fazer água doce. Então comecei. Comecei como se começa um bolo, buscando os ovos, a farinha, o fermento, o leite, juntando tudo para poder cozinhar o bolo, assar o bolo. Praticamente nada foi feito, tinha sido feito em algas no Brasil. Pouquíssima coisa, os trabalhos praticamente por estrangeiros, até a década de 50 do século passado, até os anos 1950, tudo era praticamente contribuição estrangeira, há pouquíssima contribuição nacional em nível de gênero, e eu queria fazer taxonomia. Também não podia fazer mais nada, porque sem taxonomia não ia para lugar nenhum. Então comecei a taxonomia de nível mais refinado, espécie, variedade, forma taxonômica, e trabalhei nisso durante muito tempo. Eu gosto muito da taxonomia. Eu acho uma ciência que ultrapassa muito o que nos apelidam aí fora de padres que apenas batizam. Não, nosso serviço não é batizar, nosso serviço é buscar um nome através de uma análise muito grande para depois chegar a uma síntese, e o fim da síntese é o nome. Gosto também de seguir os passos da taxonomia. A taxonomia é extremamente morfologística, de nível alfa, me satisfez muito tempo, mas depois meu espírito um pouco irrequieto me levou para a taxonomia de nível ômega, que é inatingível, mas pelo menos eu galguei o beta, o gama, o delta, sei lá. Caminhei um pouco em direção ao ômega, buscando auxílio em outras ciências ou em outros ramos da botânica, da biologia, no sentido de uma taxonomia melhor. E tenho algumas publicações nesse sentido, principalmente sobre a variação morfológica intra e interespecífica em microalgas, que foi um negócio bastante interessante. Mas chegou um momento onde apenas saber que neste ambiente existem tais espécies já não me satisfazia mais.
por que que neste ambiente estas espécies estão e não estão neste outro ambiente? Por seu lado, algumas espécies que aqui estão não estão aqui. Qual é a razão dessa diferença de composição específica? E aí eu fui para a ecologia. Comecei a guinar um pouco para a ecologia. Jamais abandonei a taxonomia, continuo trabalhando em taxonomia. A flora ficológica do estado de São Paulo é uma das minhas grandes tarefas por encargo da FAPESP. Então, trabalho bastante ainda em taxonomia, oriento estudantes em taxonomia, dito disciplina em taxonomia, mas hoje o meu espírito é mais de ecólogo, é buscar as razões pelas quais aquela comunidade habita este ambiente e não outro. Com isso eu saí da seção de ficologia, onde eu comecei a minha vida, a seção de criptógamos inicialmente, quando chegou em 1969, ela sofreu uma reformulação, foi dividida em 3 sessões, ficologia era uma das sessões, então eu passei de criptógamos para ficologia e lá praticamente trabalhei durante 35 anos ou até mais. Hoje, mas daí eu mudei para a seção de ecologia, onde eu estou hoje, que após a grande reforma do Instituto, onde mudaram muita coisa, mas não mudaram nada, mudaram os nomes. Hoje eu não trabalho mais na seção de ecologia, mas no núcleo de pesquisa em ecologia. Qual é a diferença? A placa na porta, porque o pessoal é exatamente o mesmo, o que se faz é exatamente o mesmo. Então, hoje trabalho no núcleo de pesquisa em ecologia. Faço ecologia basicamente. Bastante publicação já em ecologia, algumas em revistas bastante exigentes. Isso nos satisfaz, né? Nos enche um pouco o ego também. E sou um especialista, ou pretendo ser um especialista em ecologia de fitoplâncton, que é o que eu faço hoje aqui no núcleo de pesquisa em ecologia. Mas ainda dou as minhas disciplinas de taxonomia e acho que vou morrer dando essa disciplina. O Nesp Rio Claro, USP, o ano passado fui dar disciplina em Belém do Pará, fui dar disciplina em Feira de Santana, deveria ter dado a disciplina depois por um acidente, não pude ir, um acidente não comigo, mas por um momento eu não pude ir em Viçosa. Então a gente vai pinoteando daqui para lá para dar a disciplina. Ainda tem muita gente entusiasmada com a taxonomia. E taxonomia precisa começar aprendendo, né, que são as algas. Porque infelizmente hoje nos currículos da graduação, essa parte de criptógamas antigas, ou pelo menos as avasculares, elas são menos lecionadas em questão de tempo e dedicação dos professores do que a parte de vasculares. O botânico hoje é praticamente um sinônimo de especialista em plantas vasculares, Pteridófita para cima na evolução. E de Briófita para baixo, nós não temos muitos especialistas nos corpos docentes das universidades. Quando tem aquele, então, se o sujeito é especialista em algas, tem um pouco mais de algas. Como eu tive bastante de algas, porque o meu professor de taxonomia foi o Joly, o Ailton Brandão Joly, que era um especialista em algas marinhas, mas também não vi algas de água doce quase. Uma aulinha só, o resto tudo foi algas marinhas, excursão a Costão Rochoso, trazendo material. Então, por conta dessa deficiência dos currículos escolares, a gente tem que lecionar na pós-graduação, começando por o que são algas, os sistemas de classificação, porque essa é uma deficiência da graduação. O pessoal não sabe o que são algas, mal viram alguns. E quando veem também, eles, através de material do herbário, eles veem 3 ou 4 plantinhas secas esturricadas, já quase sem cor,
E o professor diz, essa é uma rodofície, essa é uma cianofície, essa é uma clorofície, essa é uma feofície, mas a gente quase não vê mais a diferença da cor, né? Não é mais tão vermelha, nem tão parda, nem tão verde. Então, por isso essa disciplina de taxonomia é bastante interessante, o pessoal precisa, às vezes por conta de um estudante, de 2 estudantes. O curso de taxonomia que eu dei aqui no Instituto o ano passado, nós tivemos quase 30 estudantes, um absurdo para um curso de pós-graduação, mas vieram 4 ou 5 estudantes da Universidade Federal da Paraíba, veio gente da Federal do Pará, veio gente da Federal do Rio de Janeiro, veio gente da Federal de Minas Gerais, tudo para cá para poder assistir um curso de algas. Porque também não dá para a gente sair por aí itinerando o país e dando aula de seca em meca, né? Ou de beco em beco. Não aceitei os estudantes de Rio Claro, fui dar lá o curso, porque não dava. Qualquer dia eu vou dar curso lá no Pacaembu. No tobogã do Pacaembu. Eu comecei a minha graduação e eu terminei em 1958, 6 anos antes. Em 52 eu entrei na graduação. Eu fiz 6 anos, porque naquele tempo, durante o dia eram 4 anos, no período noturno eram 5, porque o diurno era tempo integral. Então, para compensar a diferença de horário, porque eles não abatiam nada nas matérias, nós tínhamos que fazer mais um ano. E quando nós chegamos no 5º ano, nos matriculamos José Galícia Tundizi, Takako Tundizi, naquele tempo Takako ainda era Matsumura, e mais Rosa Maria Teixeira Bicudo, minha primeira esposa, eu e mais 4 pessoas nos matriculamos em Petrografia e Geologia, para acabar. E não podia. Existia negócio lá, um regulamento na USP que não permitia. Para poder cursar geologia, eu precisava ter cursado petrografia. E nessa época entrou como diretor da faculdade um senhor chamado Mário Guimarães Ferri, especialista em fisiologia, ecologia, fitogeografia na USP, e que foi o Marechal Floriano da universidade. Esta universidade tem regulamentos, execute-os. E nós somos executados. Cancelaram a nossa matrícula em geologia. Então nós ficamos um 6º ano fazendo só geologia. E quase que não saímos, tivemos que furar uma greve atravessando um corredor polonês. Porque nós sabemos que nós íamos entrar. E entramos, os 8 em geologia para assistir a aula. Senão nós íamos fazer um 7º ano de faculdade. Então eu fiz 6 anos de faculdade, entrei em 1952, saí em 58, entrei no finzinho de 52, né? Depois o mestrado eu fiz em 63, 4 e 5, 2 anos e meio, mestrado nos Estados Unidos, e o doutorado eu fiz em 69, comecei em 69, mas era um doutorado totalmente diferente. A gente escolhia 2 disciplinas que não podiam ser no departamento de botânica, porque o meu orientador era de lá e era lá que eu estava fazendo o doutorado. Então eu escolhi 2 cadeiras na zoologia e a gente estudava por conta própria. Chegava um dia, a gente se propunha a fazer o exame. Ia para a zoologia e tinha 4 horas para resolver uma questão que o professor lá desse. Então eu fiz as 2 disciplinas em zoologia, passei nas 2 e entreguei minha tese para fazer. Defendi a tese no comecinho de 72. Eu me doutorei em 72. Era só isso, 2 disciplinas e a tese. Uma tese meio burra. É aquele volume vermelho ali em cima. 752 páginas, mas eu não sabia que ia ficar tão grande assim, juro que eu não sabia.
Depois que eu fui botando os stencils, porque naquele tempo era tudo impresso, não era... Computador também não existia. Em 1972 não tinha computador ainda no Brasil. Então ela foi datilografada em fotolitos. Os fotolitos foram rodados na máquina de offset. Então aquela tese foi impressa. Ela não foi digitada e nem feita com computador. Aliás, em algum canto aí eu tenho o original dela, todo escrito à mão, rabiscado, que eu fiz questão de guardar. Então quando eu vi que juntou aquele monte de fotolito, era uma pilha estúpida, que eu vi que a tese ficou meio grande, mas aquela foi minha tese de doutorado. O que eu publiquei dela? Nada. Porque o gênero sofreu tantas mudanças. É uma revisão mundial de um gênero de desmídia, o gênero Arthrodesmus. Mas acontece que após a defesa esse gênero sofreu tantas modificações que não adiantou mais publicar nada. Livro. Uma vez a Miriam Krasiuschik, através do IBEC antigamente, FUNBEC hoje, me solicitou uma chave para identificação de algas de águas doces, que o IBEC estava programando e projetando toda uma série de chaves. Então nasceu esta chave que aqui está, Algas de águas continentais brasileiras, uma chave ilustrada para identificação de gêneros, mas ela me pediu que a chave não envolvesse questões de reprodução, mesmo que elas fossem necessárias, que eu desse alguma forma de resolver o problema sem reprodução, porque o professor do ginásio, antigamente, da primeira série, últimos anos e segundo grau, ele seria o grande usuário deste livro. E também que eu fizesse umas descrições muito breves. O que aconteceu? O livro foi publicado pela editora da USP, foi vendido somente dentro da USP e acabou. Infelizmente acabou. E durante muitos anos eu tentei adaptar esta chave, que tem 299 gêneros, para quase 600 gêneros que aqui estão. Adaptar chave é muito difícil, desistir, resolver fazer uma chave nova. Já que eu vou fazer a chave nova, então eu vou fazer do meu jeito, não mais do jeito do IBEC, do FUNBEC. Com descrições mais completas, chaves mais cientificamente precisas, indicação de bibliografia após cada descrição de gênero para identificar material do Brasil e do mundo. Esta chave esgotou em 3 meses. Então nós fizemos uma segunda edição, mudamos a cor da capa de verde para azul. Esta segunda edição levou 1 ano, também já está esgotada e nós estamos preparando a 3ª edição para lançar mais para o fim de 2011. Tem uma história interessante, tudo tem história, né? E eu sou um bom contador de caos, adoro contar caos. A mãe do Gil, a Maria Aparecida Felipe, foi professora e meu pai era diretor do grupo em São Carlos onde ela lecionava. Então, quando nós nos encontramos no cursinho preparatório para a universidade, que era um cursinho que era oferecido pelo Grêmio da Faculdade de Filosofia, o Gil falou: você é bicudo? Minha mãe conheceu um bicudo, Mário Pereira Bicudo. Eu falei: pois é meu pai, pois é minha mãe. Então veio toda essa história. Então nós nos conhecemos já de um bom tempo, do tempo de cursinho. Nesse mesmo cursinho estava Ivani Ferraz Marques Valio. E o Gil e o Ivani eram muito amigos, eles eram realmente inseparáveis, moravam juntos num apartamentozinho que eles alugaram para poder morar aqui em São Paulo. O Gil vinha de São Carlos, o Ivani, até hoje não sei de onde que ele vinha originariamente, mas não era daqui de São Paulo, era do interior. Então a gente se conhece há muito, muito, muito tempo. E além dos dois, também no cursinho estava Adalto Ivo Milanês, estava a Rosa Maria Teixeira Bicudo, que foi minha primeira esposa,
Não estavam nem Marilza nem Noemi. Marilza veio um ano depois. Mas nós éramos todos praticamente do cursinho. O João Salvador Furtado era um caboclo daqui de São Paulo mesmo, que precisava ganhar a vida para pagar o cursinho para poder entrar na faculdade. Então o João vendia tudo que aparecia na frente. E ele empregava um dinheirinho para fazer alguma coisa para poder vender. Ele vendia bolsa com o logotipo do cursinho para a gente andar com aquela sacola para lá e para cá. Ele vendia caneta, ele vendia régua, ele vendia o negócio todo para poder sustentar-se e poder pagar o cursinho e poder entrar na faculdade. No nosso tempo de início de faculdade, gente, não tinha FAPESP, não tinha CNPq, não tinha nada. Cada um pagava o seu. As grandes fundações, quando existiam, eram os papais da gente que ajudavam. Ou então nós que fazíamos o curso noturno, que trabalhávamos o dia inteiro para poder fazer faculdade à noite. A USP é grátis, todo mundo sabe, mas é um grátis que não é bem grátis, porque a gente precisa de livro, a gente precisa de caderno, a gente precisa de comer, a gente precisa de condução, a gente precisa de avental, bisturi, pinça, etc. Que isso cada um tinha que ter o seu, para as sessões lá de dissecção de animais e de plantas. Então, embora grátis, não é bem grátis. A gente precisa de dinheiro sim, e depois tem a namorada, né, que a gente quer levar no cinema domingo, pelo menos. A gente precisava de dinheirinho. Então, cada um de nós trabalhava. Por isso que a gente fez faculdade à noite. E muito para diante é que surgiram as fundações com bolsas. Mas bolsa era um negócio misterioso, ninguém bem sabia onde estava. Na FAPESP as bolsas eram tão escondidas, bem como no CNPq, que naquele tempo era no Rio de Janeiro. Então, era tudo assim muito misterioso. Eu comecei a usufruir da FAPESP muito logo, mas tudo isso perguntando, procurando saber, se informando, levando um monte de carão, porque ninguém queria informar, dizia que não sabia. Mas com isso consegui uma passagem de ida e volta para a Argentina, foi minha primeira viagem internacional, para ficar 2 meses trabalhando com o professor Prescott na Argentina. Prescott foi para a Argentina e eu fui para lá para trabalhar com ele. Não consegui diárias, não tinha diária. Diária quem pagou foi o meu salário. Então eu pedi um adiantamento de um salário para o meu pai me emprestou dinheiro para comprar dólar para levar para pagar minha diária. Depois eu consegui ir para os Estados Unidos em 1969, mas as diárias eram muito pequenininhas da FAPESP. Então, de novo, a Fundação Carlos Bicudo foi quem pagou muito. Hoje em dia, o estudante entra aqui no instituto, entra na universidade e já quer bolsa. Como se a gente fosse a Le Postiche, né, cheio de bolsas e malas, vai lá, pega uma. Pior, na Le Postiche a gente paga, que ninguém quer pagar, quer pegar. Hoje, se a gente não oferece uma bolsa, o estudante não faz pós-graduação, diz que não tem como, não tem dinheiro, não tem meios para sobreviver. E antigamente a gente sobrevivia, né? Não sei quem pagou a sua pós-graduação, mas a minha fui eu. Nunca tive uma bolsa. A não ser bolsa da National Science Foundation para o meu mestrado, não foi brasileira. Bolsa para o primeiro pós-doutorado, que foi da Fundação John Simon Guggenheim Memorial Foundation. E tive sim uma bolsa da FAPESP, não, do CNPq, de pesquisador sênior para viajar para o segundo pós-doc. Foi a primeira bolsa brasileira que eu tive. Mas já nos meus 40 e tantos, 50 anos quase.